Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Akaki para mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre halitose, que para quem não sabe o que é halitose é o famoso mau hálito, né? Então, quais as causas, por que as pessoas algumas vezes têm esse problema e não sabem. Então, a Organização Mundial de Saúde demonstrou que em torno de 40% da população mundial sofre de halitose. Então é um problema sério, né? As pessoas muitas vezes têm esse problema e não sabem. E por que isso acontece? Porque existe um processo que chama fadiga olfativa, né? Então quando você usa um perfume, por exemplo, depois de um tempo você passa a não senti-lo. Porque os nossos receptores sensoriais olfativos passam a sofrer uma fadiga e aí não vão mais te informar sobre aquele cheiro, né? Aquele odor. Então, no caso da halitose acontece a mesma coisa. E muitas vezes, de uma forma social, é difícil a pessoa receber a informação, né, de alguém próximo. A pessoa tem que ter muita intimidade para falar, olha, você está com halitose, você está com esse problema. Então é importante fazer um diagnóstico. Se você tem dúvida, é importante ir ao dentista e fazer um diagnóstico correto em relação a isso. Existem até aparelhos que podem medir o grau de halitose, se está dentro de uma normalidade ou não. Além disso, a halitose pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem na sua boca, pode ser um sinal clínico de que alguma coisa não está bem. Ou seja, você pode ter uma infecção dental, não está observando, você pode ter uma gengivite, um problema maior, ou mesmo cáries, infiltrações, algum problema mais sério na boca, e se você observar isso de forma precoce, você pode resolver e aí pronto, você consegue ter saúde bucal novamente. Então, a identificação desse problema é fundamental, né? E nós sabemos também que a maioria das causas são bucais, né? Tem pessoas que falam, mas isso é do estômago. Isso é um grande mito, não existe halitose provinda do estômago, né? Porque no estômago a gente tem aqui uma parte que fecha, né, a passagem do que entra no estômago. Então, na realidade, não tem aí uma halitose provinda do estômago. O que acontece algumas vezes quando a gente utiliza e se alimenta de alimentos mais fortes, como alho, pimentão, etc. Isso você pode, através da absorção daquele alimento, você vai exalar através do pulmão. Então é diferente, a pessoa que se alimentou de um alimento, fez o uso de um alimento muito forte, né, como no caso do alho, por exemplo, cebola, pode gerar uma halitose que vem da respiração da pessoa, devido à absorção daquele alimento, aquele alimento vai exalar através da respiração. Isso sim, mas a maioria dos problemas de halitose, ou seja, do mau hálito, são causados por problemas bucais, ou amidalites, problemas nessa região da garganta, né, que aí já faz parte do otorrino fazer o tratamento, mas o diagnóstico pode ser feito através do dentista, ou mesmo problemas na boca, como gengivite e problemas que eu já falei, dentes inclusos, dentes semi-inclusos, quer dizer que podem gerar algum processo inflamatório, infeccioso e pode gerar também uma halitose. Então é importante fazer o diagnóstico correto. E 90% dos casos de halitose, nos pacientes que não têm nenhum problema odontológico dental, são devido à saburra na língua. Então a pessoa às vezes escova o dente, passa fio dental, mas esquece-se de limpar a língua. Então existem raspadores linguais, limpadores linguais que são muito eficientes, que devem ser utilizados. Tem pessoas que me perguntam, poxa, mas eu tenho muita dificuldade de limpar a língua porque eu tenho muita ânsia. Então é importante que comece, né, numa parte que você não tenha ânsia e você vai progredindo aos poucos e você vai ver que com o tempo você vai conseguir fazer a limpeza da língua sem esse tipo de problema. Então existem algumas dicas interessantes que você pode utilizar para evitar ou prevenir a halitose. E inicialmente, claro, fazer visitas ao profissional, dentista, porque aí você vai avaliar se realmente não existe nenhum problema dental ou mesmo gengival que possa estar causando a halitose. Então sempre que você se alimentar, né, procurar após a alimentação, fazer uso da escova, do fio dental de forma adequada, né, de forma cuidadosa, escovar sempre todos os dentes de forma correta. Faça a escovação numa sequência para que você não perca nenhum elemento dental. Se você faz de uma forma aleatória, é muito comum que você deixe áreas sem escovar. Então faz sempre a escovação numa sequência, o fio dental também numa sequência. E você pode usar até colutórios, por exemplo, bochechos, né, para ajudar, mas na realidade o mais importante é a escovação adequada e o uso do fio dental logo após a escovação. Quando você não tem tempo, né, de escovar naquele momento para evitar a litose, são essas gomas de mascar sem açúcar, né? Você também pode ajudar a estimular a salivação, isso vai diminuir o risco de halitose.
não é tanto pelo aroma da goma de mascar, mas principalmente pelo estímulo da salivação. Em especial pessoas que têm alguma doença que podem causar xerostomia, por exemplo, doenças sistêmicas, e até mesmo quando está fazendo quimioterapia, a pessoa fica com uma coisa que chama xerostomia, ou seja, com falta de saliva na boca. Então é importante estimular tomando água sempre, ou mesmo tem alguns sprays que são salivas artificiais que podem ajudar também a contribuir para evitar o risco de inflamações gengivais pela falta de saliva ou mesmo da própria litose. Então pessoal, esse foi mais um vídeo sobre a litose, espero que tenha contribuído para vocês aí com algumas informações. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem fazer aqui, escrever nos comentários, que nós teremos prazer em responder para todos. E se gostaram, por favor, curtem, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo, hein?